E de repente o rei Carlos III aparece nos Estados Unidos, em Washington, para uma série de eventos, ele e sua rainha, inclusive para discursar no Congresso norte-americano, para o que muita gente considera ser uma grande hipocrisia do rei Carlos, falar bem dos valores cristãos, que são o fundamento da cultura ocidental. Justamente o rei Carlos III, que é rei de um povo que atualmente não pode rezar em público, porque pode ser preso. Pois é. Bem, seja como for, rei Carlos III estava lá em Washington e logo em seguida surgiu a possibilidade, ou melhor, a dúvida do porquê. Seria porque os Estados Unidos, de Donald Trump, estão um tanto quanto afastados do Reino Unido por causa do Irã, ou teria algo mais nessa história? Ou seria isso e aquilo também? Pois é exatamente sobre isso que eu vou falar agora. E também algo interessante em relação à visita do presidente brasileiro também a Washington, assim de última hora, meio que inesperadamente. Só um segundo, um minutinho, depois da vinheta eu entro nesses assuntos, mas antes quero pedir o seu joinha, o seu gostei, e também para que você verifique se é inscrito no canal. Se não for inscrito, inscreva-se e acione o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos e, se possível, torne-se membro do canal. É a sua membresia que nos ajuda a sobreviver aqui na plataforma, principalmente agora que o YouTube diminuiu o nosso alcance em 70%. 70%. Eu já volto. Pois é, meus amigos, o que está por trás da visita de Carlos III e sua rainha aos Estados Unidos? Preocupação porque Donald Trump ficou magoado, já que o Reino Unido também não se interessou pela ajuda aos Estados Unidos em relação ao Irã ou ao Estreito de Hormuz? Teria sido por isso? Bem, alguns poucos analistas dizem que o buraco é bem mais embaixo. A preocupação do rei Carlos III é em relação a uma possível mudança na visão norte-americana das conquistas imperiais do Reino Unido. E já tem gente dizendo, em Washington mesmo, que é bem possível que os Estados Unidos revejam a sua posição diplomática em relação às Malvinas, ou às Falklands, como queiram. Por enquanto, vamos dizer, são Falklands, mas a preocupação do rei Carlos III é que os Estados Unidos apoiem que as Malvinas sejam Malvinas, ou as Falklands fiquem como Malvinas mesmo, de posse da Argentina. E o rei Carlos III tem sérias preocupações para isso. Primeiro porque o zum-zum lá na Casa Branca é indisfarçável. Donald Trump está realmente muito magoado com os ingleses. Sem falar, claro, de sua mágoa com os alemães, com os franceses e até com os italianos. Mas uma mágoa contra os ingleses envolve muitas questões conjuntas entre Estados Unidos e Reino Unido, como principalmente a posse de aviões F-16 que são americanos, mas que pertencem a um país da OTAN que pode passar para a Argentina, ou melhor, que já está passando para a Argentina. E a Inglaterra, claro, se oporia a isso, mas por pressão de Washington teve que abandonar a tal oposição. Vejam só, essa é uma preocupação legítima, sim, do rei Carlos III. Diz que uma nova reportagem na imprensa britânica voltou a colocar em evidência a relação entre Argentina, Estados Unidos e Reino Unido. Dessa vez o foco está no acordo dos caças F-16. Segundo o Telegraph da Inglaterra, autoridades americanas pressionaram Londres para que não se opusesse à transferência dos caças dinamarqueses
Dinamarca, país da OTAN, para a Força Aérea Argentina, apesar das preocupações britânicas sobre o impacto do acordo na segurança das Ilhas Malvinas. A informação, disse aqui o Escenário Mundial, é sensível por dois motivos. Primeiro, porque o jornal britânico afirma que ocorreram reuniões nas quais o Reino Unido foi advertido, em termos inequívocos, aqui está entre aspas, em termos inequívocos, ou seja, foi bem claramente advertido para não se opor ao acordo. Segundo, porque a reportagem surge pouco tempo depois, ou surgiu poucas horas depois, o vazamento do memorando do Pentágono, que considerava a revisão do apoio diplomático dos Estados Unidos à posição britânica sobre as Ilhas Malvinas como parte de uma série de represálias contra os aliados europeus pela guerra com o Irã. Então, realmente parece muito claro que Donald Trump está, assim, bem propenso a ajudar o seu amigo, Javier Milei, que sempre esteve do lado dos Estados Unidos, é bom que se diga. Aliás, o Milei está com um pé nos Estados Unidos e outro pé em Israel. Pois é, ele apoia tanto Israel quanto os Estados Unidos, também aí de maneira inequívoca, principalmente nas questões em relação ao Irã. Então, tudo isso seria um pacote de bondades dos Estados Unidos para um aliado fortíssimo seu aqui na América do Sul, até porque os Estados Unidos têm pretensões a médio e longo prazo de estabelecer fortes bases aonde a China tinha muito poder até um tempo atrás, aqui na América do Sul. Os Estados Unidos querem ter fortes bases na Argentina, no Chile, no Paraguai e também provavelmente em um ou outro país, exceto o Brasil por enquanto, porque por enquanto não está alinhado. Quer dizer, Donald Trump quer reduzir cada vez mais a força ou a influência chinesa e russa na região e, de quebra, mandar um recado para os europeus. Nós estamos mudando a nossa visão de mundo. Já não olhamos mais com tanto carinho para vocês aí na Europa. Vocês têm a sombra de Putin. Pois bem, que se virem com Putin do jeito que vocês podem. Nós aqui estamos interessados agora em novas amizades, como, por exemplo, o pessoal aí de baixo da América do Sul, por exemplo. É claro que Donald Trump precisa primeiro passar por Cuba. Esse é o caminho, digamos, que muitos analistas já entendem como necessário para extirpar toda e qualquer presença chinesa e russa de Miami para baixo, vamos dizer assim. E, evidentemente, Cuba é um ponto fundamental, até chegar lá na Terra do Fogo. Isso tudo seria a nova influência norte-americana que está atrás de muita energia e uma remodelação, por assim dizer, dos seus projetos, ou melhor, dos seus aliados históricos. Já que, dois motivos, Donald Trump guarda mágoa e seus aliados históricos deram para trás recentemente. A Argentina seria muito importante, claro, para a Argentina ter a posse das Malvinas, porque é um grande depósito de reservas naturais, minerais etc., e energéticas, claro, e em parceria com os Estados Unidos poderiam fazer grandes negócios num futuro não muito distante. Razões bem plausíveis para o rei Carlos III voar às pressas para Washington. Ele ficou do dia 27 ao dia 30 do mês passado em Washington. E aí teve aquela situação que para muitos foi realmente bastante hipócrita de ele falar para o Congresso norte-americano, tecer enormes elogios aos fundamentos da América, ou melhor, aos valores cristãos da América, sendo que lá
Na Inglaterra, por exemplo, uma pessoa que reza em frente àquelas clínicas, né, vocês sabem quais, pode ser presa. Pode não, acaba sendo presa. Ou então pessoas com Bíblias debaixo do braço rezando sobre as escadarias da Catedral de São Paulo, por exemplo, também podem ser presas, porque isso seria uma ofensa a outras religiões que agora são muito fortes na Inglaterra, etc, etc, etc. E lá nos Estados Unidos, o rei Carlos III, que dizem também pertencer a uma tarica, falando maravilhas do cristianismo. Tá legal. Bem, outra razão para o rei se preocupar, só que essa razão é interna. Uma pesquisa recente da organização Maureen Cohen revelou uma mudança geral na opinião pública do Reino Unido em relação à soberania das Ilhas Malvinas. De acordo com os dados publicados nesta pesquisa, apenas 9% dos jovens de 18 a 24 anos, ou seja, a força, o momento viril, vamos dizer assim, da sociedade, consideram muito importante que o arquipélago permaneça sob o controle britânico, um número significativamente menor do que os 29% registrados para a população em geral. Jovens de 18 a 24 anos geralmente são as linhas de frente em qualquer batalha. Pois bem, se surgir aí um novo confronto entre Inglaterra e Argentina, certamente poucos jovens estarão interessados em defender as Ilhas Malvinas, porque hoje já quase a maioria deles nem sabe onde fica e não tem muito interesse, não, em defender as Malvinas como propriedade britânica, por assim dizer. Diz a pesquisa que, além dessa dimensão estatística, esses dados introduzem como variável relevante a erosão geracional progressiva de uma posição que Londres ocupa desde o fim da Guerra de 1982. Enquanto as gerações mais velhas mantêm uma visão associada ao legado estratégico militar, os setores mais jovens parecem demonstrar menos apego às disputas territoriais herdadas do passado imperial britânico. A propósito, voltando à questão dos caças F-16 que a Argentina comprou da Dinamarca, são ao todo 24 caças. Isso é um contrato que inclui, ou deveria incluir, simuladores, motores e peças de reposição, além dos 24 caças. A Argentina está se preparando aos poucos para novamente enfrentar a Inglaterra? Essa é uma pergunta bem interessante no momento. Bem, para terminar, tem uma notícia interessante aqui em relação a uma possível visita do presidente brasileiro a Washington. Vejam só, foi publicado aqui por Eric Doggard. Ele diz o seguinte: a secretária de Agricultura, Brooke Rollins, revelou que empresas estrangeiras foram pegas manipulando o mercado de carne americano. Empresas estrangeiras, leia-se também uma grande empresa brasileira que está lá nos Estados Unidos. A administração Trump está agora agindo contra elas para baixar os preços e parar o conluio. Abre aspas, metade desses gigantes do processamento de carne, incluindo o maior processador de carne do mundo, são de propriedades estrangeiras ou têm uma propriedade e controle estrangeiro significativos, tornando-os uma ameaça não apenas para os nossos produtores de gado, mas uma ameaça para a própria América. E, à medida em que o tempo passa, fica cada vez mais claro que a segurança alimentar é verdadeiramente a segurança nacional. E por aí vai.
Aqui a questão, o discurso é longo, mas enfim foi isso que revelou a secretária de Agricultura Brooke Rollins. Preocupação americana com esses produtores gigantes do processamento de carne nos Estados Unidos. E aí fomos informados que a semana que vem, então, o presidente brasileiro estará em Washington. Será que tem a ver? Vamos aguardar. Por enquanto é isso. Até depois, se Deus quiser.